E se os anjos, seres criados para servir e louvar a Deus, de repente decidissem se rebelar? Como algo assim poderia acontecer em um lugar onde não há pecado nem imperfeição? O que poderia levar um ser celestial, criado na perfeição, a se voltar contra o próprio Criador? O que aconteceria para um anjo, cercado pela glória de Deus, escolher a rebelião em vez da adoração? Neste vídeo, mergulhamos fundo nesse mistério, explorando as razões ocultas, as interpretações bíblicas e os impactos dessa revolta celestial que ecoam até os dias de hoje. A história que você está prestes a ouvir revela um dos eventos mais impactantes do mundo espiritual, e sua influência pode ser muito maior do que imaginamos. Os anjos sempre foram retratados como seres celestiais de luz, mensageiros divinos e guerreiros espirituais que cumprem fielmente a vontade de Deus. Desde os primórdios da criação, eles estiveram presentes em momentos cruciais da história, servindo ao Criador com devoção absoluta. Mas será que sempre foi assim? Em algum momento da eternidade, um evento chocante mudou para sempre a ordem celestial. Um grupo de anjos, liderado por um dos mais gloriosos entre eles, tomou uma decisão impensável: rebelar-se contra o próprio Deus. Como isso foi possível? O que poderia corromper aqueles que estavam diante da majestade divina? Essa não foi apenas uma traição, foi um levante que ecoou pelo céu e ressoou na própria criação. Suas consequências foram devastadoras, não apenas para os anjos caídos, mas para toda a humanidade. Mas o que realmente levou à rebelião? Foi o orgulho, a inveja, ou havia algo ainda mais profundo por trás dessa queda? Para entender esse mistério, precisamos olhar para as Escrituras e explorar os relatos que revelam os detalhes dessa revolta celestial. Agora, vamos mergulhar nesse conflito cósmico e descobrir o que levou os anjos a desafiar o Todo-Poderoso. Para entender a rebelião dos anjos, primeiro precisamos compreender a estrutura celestial. A Bíblia nos mostra que Deus governa o céu com ordem perfeita, e os anjos não são apenas seres de luz, mas possuem hierarquias, funções e propósitos bem definidos. Entre eles, havia um que se destacava, Lúcifer, descrito como um dos mais belos, fascinantes e poderosos seres criados. Mas algo ruim começou a mudar dentro dele. O que teria despertado esse desejo de se rebelar? Alguns estudiosos sugerem que tudo começou com um sentimento perigoso, o orgulho. Em Ezequiel 28, encontramos a descrição de um ser exaltado, que se corrompeu por causa de sua própria beleza e sabedoria. Ele queria mais. Seu desejo era ser adorado, queria governar e, acima de tudo, estar no mesmo nível de Deus. Essa insatisfação se transformou em um movimento. Lúcifer não caiu sozinho. Ele convenceu outros anjos a seguirem seu caminho de rebelião. Mas o que poderia ter convencido esses seres celestiais a desafiar o próprio Criador? Será que foram promessas de poder? Será que ele manipulou outros anjos, fazendo-os acreditar que havia uma forma melhor de governar? Essa foi a primeira grande guerra espiritual, um conflito invisível aos olhos humanos, mas que mudaria para sempre toda a história do universo. Agora, precisamos entender como essa revolta se desenrolou e quais foram suas consequências. E para isso, devemos explorar os relatos que explicam essa guerra celestial e a origem da guerra entre o bem e o mal. A rebelião dos anjos não foi um evento repentino, mas um processo que começou no coração de Lúcifer. Segundo a tradição bíblica, ele era um dos anjos mais gloriosos, descrito como um querubim ungido, um ser de grande esplendor e autoridade. Mas algo dentro dele mudou. A Bíblia nos dá pistas sobre esse acontecimento, especialmente em Isaías 14, 12, 15, que descreve uma estrela da manhã que caiu do céu ao tentar se elevar acima de Deus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva?
como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Essa passagem é frequentemente interpretada como uma referência a Lúcifer, que, corrompido pelo orgulho, desejou algo que não lhe pertencia, a posição de Deus. Em Ezequiel 28, 12 e 17, vemos uma descrição semelhante, onde um ser criado em perfeição se tornou arrogante por sua beleza e sabedoria, levando-o à destruição. Mas Lúcifer não caiu sozinho. Ele conseguiu convencer outros anjos a segui-lo. E aqui surge a grande questão: como ele os persuadiu? Alguns estudiosos acreditam que ele fez promessas de poder e liberdade, prometendo um novo reino onde não precisariam obedecer a Deus. Outros sugerem que ele plantou dúvidas sobre a justiça divina, fazendo com que os anjos questionassem se Deus era realmente tão soberano quanto dizia ser. Essa mesma tática pode ser vista no Jardim do Éden, quando Lúcifer, agora conhecido como Satanás, enganou Eva ao dizer que, se ela comesse do fruto proibido, se tornaria como Deus. Seja como for, a rebelião cresceu. Apocalipse 12, 4 sugere que 1/3 dos anjos escolheu seguir Lúcifer, e esse número nos dá uma ideia da magnitude desse levante celestial. Mas Deus não permitiu que a rebelião continuasse. Em Apocalipse 12, 7 e 9, vemos uma batalha épica no céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos Miguel, o arcanjo guerreiro, liderando as forças leais a Deus contra os rebeldes. Houve um confronto, um verdadeiro choque de poderes. Mas Lúcifer e seus seguidores não tinham chance contra o Criador e seus anjos fiéis. Eles foram expulsos do céu, lançados para fora da presença de Deus. E foi assim que aqueles que um dia serviram a Deus tornaram-se os inimigos da criação divina. Eles passaram a agir na terra, tentando corromper a humanidade e afastá-la do propósito de Deus. A rebelião não foi apenas um evento do passado. Suas consequências reverberam até hoje. Agora precisamos entender o que aconteceu com esses anjos após sua queda e como isso afeta o mundo até os dias de hoje. A expulsão dos anjos rebeldes do céu não foi o fim da história. Pelo contrário, foi o início de uma nova batalha, agora, não mais no reino celestial, mas no mundo dos homens. Lúcifer, agora chamado de Satanás, e seus anjos caídos passaram a atuar na terra, buscando corromper a criação de Deus. Eles se tornaram os adversários espirituais da humanidade, influenciando eventos, tentando indivíduos e espalhando engano. Em Judas 1:6, mencionado que alguns desses anjos foram aprisionados, enquanto outros continuam ativos, trabalhando contra os planos divinos. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Essa passagem sugere que parte dos anjos caídos recebeu punições imediatas, enquanto outros permanecem livres, espalhando suas influências malignas até o fim dos tempos. Aqui entendemos o verdadeiro impacto da rebelião. Ela não apenas alterou a ordem celestial, mas também mudou a trajetória da humanidade. Desde a tentação de Adão e Eva até os conflitos espirituais descritos no Novo Testamento, os efeitos dessa queda estão por toda parte. Mas se Deus é soberano, por que Ele permitiu que esses anjos continuassem agindo? E qual será o destino final deles? Portanto, a rebelião dos anjos foi um evento que mudou não apenas o céu, mas toda a criação.
O orgulho de Lúcifer deu origem à oposição contra Deus, arrastando consigo uma legião de anjos caídos e trazendo consequências que ecoam até hoje. Vimos como a batalha no céu levou à expulsão de Satanás e seus seguidores, transformando-os em inimigos espirituais da humanidade. Eles passaram a influenciar o mundo, buscando afastar os homens de Deus, espalhando engano e corrupção. Mas essa guerra não será eterna. A Bíblia deixa claro que o destino final de Satanás e seus anjos já está determinado. Em Mateus 25:41, Jesus fala sobre o castigo reservado a eles. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso significa que no final dos tempos, os anjos caídos serão definitivamente derrotados e condenados. Essa história nos ensina que a escolha entre servir a Deus ou se rebelar tem consequências eternas. E agora, a grande pergunta é: de que lado estamos? Agora eu quero saber sua opinião. O que você acha dessa história? Você acredita que os anjos caídos ainda estão agindo no mundo hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito ler o que você pensa sobre isso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal para mais conteúdos. Que Deus te acompanhe. Até a próxima.